Após 3 anos de um amor oculto e emocionante, uma surpreendente revelação transformará seu futuro. Clara olhava pela janela de seu escritório o horizonte de São Paulo, desenhando formas e cores em sua mente criativa. Desde pequena, sonhava em criar espaços que pudessem tocar o coração das pessoas, mas aquele sonho se tornava cada vez mais um fardo sob o peso da desconfiança e do desprezo de seus colegas. A luz do sol refletia em seu rosto ansioso e por trás daquela fachada de calma, um turbilhão a consumia. A cada dia que passava, suas ideias brilhantes eram surrupiadas por pessoas que mal a viam como uma adversária digna. No fundo, Clara só queria ser ouvida, queria que sua voz fosse tão forte quanto a de seus colegas que dominavam a cena. Mas havia algo em sua vida que a mantinha viva, algo que pulsava como um coração inquieto: Rafael. O empresário charmoso, herdeiro de uma das famílias mais tradicionais do Brasil, era seu refúgio em meio à tempestade. Nos braços dele, Clara encontrava o calor que a cidade, com suas luzes ofuscantes e sua pressão insuportável, não podia oferecer. Porém, os sussurros que cercavam seu relacionamento eram como tempestades silenciosas, prontas a explodir a qualquer momento. Ela sabia que a diferença de classe poderia ser sua ruína. Em uma tarde sufocante, enquanto revisava um projeto, Clara recebeu uma mensagem anônima: "Cuidado com quem você confia, suas ideias não são seguras." O sangue esquentou em suas veias e a dúvida a consumiu. E se Rafael também não fosse a segurança que parecia ser? As noites que deveriam ser preenchidas com amor passaram a ser marcadas por incerteza. O coração de Clara disparava com o pensamento de ser deixada de lado, novamente. Então, a vida lhe pregou uma peça cruel. Clara descobriu que estava grávida. A ansiedade tomou conta de seu ser. O que fazer agora? Ela estava prestes a construir uma nova vida, mas seu relacionamento já era um campo minado. A revelação mais dolorosa estava a caminho. Seu avô, com sua voz grave e severa, trouxe à tona informações que Clara nunca sonhou em confrontar. As famílias estavam ligadas por um segredo obscuro que poderia abalar as estruturas de sua relação. A escolha se apresentou como um dilema: abrir seu coração a Rafael ou preservar o que ainda restava da tradição familiar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Clara respirou fundo, o peso da responsabilidade em seu peito. E a mensagem do avô ecoava em: "Você deve escolher, Clara. O amor pode ser forte, mas a lealdade à família é ainda mais profunda." O jantar na casa de Rafael se aproximava como um convite para um destino incerto. A expectativa e o medo se entrelaçavam. Clara estava prestes a descobrir não apenas a verdade sobre seu relacionamento, mas também sobre si mesma. Estaria ela pronta para enfrentar as consequências? O coração batia acelerado e enquanto as sombras da cidade se alongavam, ela sentiu que talvez, finalmente, chegara o momento de decidir seu futuro. Clara se arrumou com cuidado, colocando um vestido que amava. Era uma peça simples, mas, ao olhar no espelho, sentiu que precisava da confiança que ele lhe trazia. A textura do tecido era suave e confortável, como um abraço que a encorajava a enfrentar o que estava por vir. No fundo da alma havia um misto de ansiedade e determinação. Cada passo em direção à casa de Rafael parecia ecoar em seu coração. Quando chegou, a família dele já estava reunida na sala, cercada por risos e conversas animadas. O ambiente estava iluminado, mas o calor da alegria não conseguia aquecer o gelo que se formava em seu interior. Todos olhavam para ela, e um sorriso nervoso brotou em seu rosto enquanto tentava ignorar as vozes dissonantes em sua mente. Rafael a viu e seu olhar iluminou-se, mas Clara percebeu uma sombra de preocupação em suas sobrancelhas. Os pratos eram servidos e discursos joviais se entrelaçavam à mesa, mas Clara não conseguia focar na conversa. Sua mente girava. O segredo que seu avô lhe confiara parecia uma bomba relógio prestes a explodir. O que ela diria? Como começaria aquela conversa? E se, ao revelar sua gravidez, a verdade sobre suas famílias viesse à tona? Com o jantar em andamento, o momento da verdade chegou.
Clara sentiu seu estômago embrulhar. Rafael, precisamos conversar, disse, interrompendo o riso alheio. Ele parou, seu olhar se tornando sério, como se soubesse que o que viria não era um mero detalhe. Claro, amor, o que aconteceu? A preocupação na voz dele fez o coração dela acelerar mais. Era como se toda a sala tivesse congelado ao redor deles. Ela respirou fundo, sentindo o peso daquelas palavras em sua garganta. O jantar parecia um ritual de despedida. O tic-tac do relógio na parede era um lembrete constante do tempo que ela não podia perder. Eu estou grávida. Um silêncio profundo caiu sobre a mesa. As vozes alegres foram substituídas por olhares perplexos e bocas entreabertas. Rafael a encarou, os olhos se iluminando de horror e alegria na mesma medida. Grávida? Clara, você tem certeza? Neste instante, Clara percebeu que escolher entre o amor e a lealdade familiar seria ainda mais complicado do que imaginara. Havia tantos sentimentos confusos dentro dela, a alegria de criar uma vida e o medo do que isso significaria para os segredos que cercavam suas famílias. Eu tenho, disse ela, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escapar. Mas também descobri algo sobre nossas famílias. Um segredo que pode mudar tudo. As expressões na mesa mudaram. A tensão era palpável. Rafael deu um passo em sua direção, sua mão buscando a dela, buscando conforto. Diga-me, o que você descobriu? Os olhares do restante da família se alternavam entre expectativa e apreensão. Clara se sentia exposta, como uma atração inesperada em um grande palco. Nossas famílias estão ligadas por um passado obscuro. E, Rafael, não sei se nosso amor pode suportar isso. Ele a olhou por um longo momento, a dor e a preocupação passando por seu rosto. A vontade de protegê-la era evidente, mas as dúvidas também estavam ali, como sombras. Clara percebeu que, no fundo, mais do que um simples amor, talvez fosse uma luta por sua liberdade e sua verdade. Precisamos resolver isso juntos, ele disse, e suas mãos se entrelaçaram em busca de um apoio mútuo. O amor ainda estava presente, mas o peso do segredo era quase esmagador. Enquanto as vozes na mesa se tornavam parte de um fundo distante, Clara sabia que o que estava prestes a revelar poderia não apenas mudar seu relacionamento, mas a própria definição do amor que existia entre eles. O silêncio da sala parecia gritar por respostas, por verdades que precisavam ser ditas. Se você quer saber, Rafael, o que eu descobri, Rafael? Clara hesitou, seu coração disparando. O futuro estava prestes a ser riscado. E nesse momento crucial, ela precisaria decidir, expor suas feridas ou proteger seu amor. A respiração dele ficava mais pesada e o mundo inteiro parecia parar. Precisava escolher suas palavras com cuidado. O que viria a seguir não era apenas uma revelação, mas um divisor de águas. Clara estava prestes a contar tudo, mas será que aquela verdade traria paz ou mais caos? Clara fechou os olhos por um instante. Aquela sala, até então cheia de vida, agora parecia um labirinto de possíveis consequências. O murmúrio distante da família se tornou apenas um eco em sua mente, enquanto as memórias da infância e do que seu avô lhe disse a assombravam. As palavras ecoavam dentro dela. Famílias podem carregar segredos que, por mais pesados que sejam, precisam ser revelados. Rafael, começou ela, a voz quase trêmula. O que eu descobri não diz respeito apenas a nós. É sobre a história das nossas famílias. Nossos avós, eles eram amigos e rivais ao mesmo tempo. O que eu não sabia é que um deles foi responsável por uma tragédia que afetou ambos os lados. O olhar de Rafael a fixou, buscando cada nuance em sua expressão. Ela podia sentir a preocupação brotando como gotas de chuva em um dia nublado. Tragédia? O que você quer dizer com isso? Clara respirou profundo, sua coragem se misturando com a insegurança. Havia um conflito entre eles que causou separações. Nascemos em meio a uma disputa antiga, e isso não é só uma história de família, é uma linha que nos liga e nos separa ao mesmo tempo. Silêncio. Rafael puxou a mão, apertando-a como se quisesse absorver toda a força dela. E você acha que isso influencia nosso filho? O que isso significa para nós? As palavras estavam ali, perigosas e curvas, prontas para serem liberadas. Clara não sabia se deveria protegê-lo daquela verdade ou simplesmente deixá-la sair.
Não sei, mas cada vez que olho para o seu rosto, para o nosso futuro, sinto que estamos repetindo os erros do passado. A tensão na sala aumentou. Ela podia ver a expressão dos familiares de Rafael mudar. Sussurros começavam a surgir. Você não precisa disso, Clara. Nós podemos criar nosso filho longe disso, longe do que aconteceu, disse ele tentando acalmá-la. Ela viu um vislumbre de esperança nos olhos de Rafael, mas soube que não dava para ignorar o peso que as histórias familiares carregavam. Se não falarmos sobre isso agora, pode ser ainda mais difícil depois. E o que eu realmente não quero é que nosso filho sofra por causa de um segredo que não é nosso. Os olhares da família se tornaram cada vez mais intensos. Clara podia sentir a pressão de vários rostos, cada um com suas próprias experiências, cada um levando seu próprio fardo. Estou com medo, murchou ela em um sussurro que parecia estar carregado de um pedido de ajuda. Clara, estamos juntos, sempre estaremos. O que importa é que temos um ao outro. Prometo que vamos enfrentar isso juntos, Rafael disse, sua voz cheia de convicção. Mas na profundidade de seu olhar, Clara viu uma sombra de incerteza. Ela se virou para a família dele, percebeu que estava no centro de um turbilhão de emoções. Estamos aqui reunidos, mas essa mágoa não é só nossa. É um ciclo, algo que pode continuar a se repetir, a menos que interrompamos isso. Precisamos da verdade, precisamos confrontar nosso passado. Aquelas palavras pareciam vir de um lugar profundo, algo que estava enraizado em seu ser. Clara ficou em silêncio por um momento, observando as reações ao seu redor. Alguns rostos mostravam dúvida, outros contemplação. Era exaustivo, mas era a única maneira dali em diante. Então, uma voz conhecida cortou o ar. E se tudo isso apenas aumentar o abismo entre nós? Você acha isso uma solução, Clara? Era a mãe de Rafael, com o olhar fixo. O clima pesado tornou-se ainda mais opressivo. Clara sabia que, ao abrir a caixa de Pandora, poderia desencadear algo maior do que imaginava. Ela sentiu a mão de Rafael apertar a sua, um lembrete de que, apesar de tudo, ele estava ao seu lado. E foi nesse momento que uma decisão tomou forma dentro dela. Era a hora de enfrentar a verdade, mesmo que isso significasse desenterrar sentimentos há muito enterrados. Não quero que façamos isso sozinhos. Se vamos enfrentar, que seja juntos, como uma família. O que precisaremos é de coragem e honestidade, porque o amor verdadeiro, pode superar até os maiores desafios. Todos à mesa a observavam, e Clara via o dilema refletido em seus rostos. Seria aquela a noite em que tudo mudaria? Ou o início de uma nova batalha? A resposta ainda pairava no ar, enquanto seu coração pulsava, ansioso. Precisamos de um plano, disse Rafael, quebrando o tenso silêncio. Se estivermos juntos, podemos enfrentar qualquer coisa, mas precisamos saber o que vem pela frente. E assim, à medida que o futuro deles se tornava mais incerto, Clara mal sabia que o que estava por vir seria um teste de amor e lealdade ainda mais intenso. O eco daquela verdade ainda reverberava em sua mente. Vocês estão prontos para enfrentar o passado? As palavras de Rafael ainda ecoavam na mente de Clara enquanto ela o olhava, um misto de determinação e insegurança em seus olhos. A sala, que antes pulsava com risos e conversas animadas, estava agora mergulhada em um silêncio ensurdecedor. As expressões dos familiares de Rafael variavam entre confusão, preocupação e até raiva. Cada olhar parecia um peso que Clara carregava em seu peito. Podemos não ter um plano agora, mas precisaríamos de um momento, um espaço para refletir, disse ela. Clara sentia que o peso das revelações a tornava mais forte, mas ao mesmo tempo mais frágil. Podemos nos perder se não soubermos onde pisar. E qual parte da nossa história você quer que enfrentemos primeiro? A mãe de Rafael falou, a voz cortante como vidro, e o olhar desaprovador a acompanhava. Você está falando de um conflito que pode não ser mais que lembranças distorcidas. O que isso muda? Clara olhou para Rafael, que parecia estar à beira de dizer algo. Mas, ao invés disso, ele apenas segurou sua mão, transmitindo um pouco de coragem. Mãe, Clara tem razão. Precisamos entender o que realmente aconteceu para que possamos seguir em frente. Não dá para viver com esse peso. As palavras de Rafael falavam mais alto que a indignação da mãe, mas o clima gelado não parecia estar se aquecendo.
Se formos abrir feridas do passado, então precisamos estar prontos, e isso inclui a verdade total, não só a narrativa que nos convém, disse o pai de Rafael, em um tom que trazia um compromisso implícito ao seu olhar. E se a verdade for ainda mais dolorosa, o que fazer com isso? Interveio a irmã de Rafael, com uma expressão vulnerável, como se aquela conversa pudesse arruinar suas próprias memórias de infância. Precisaremos enfrentar o que vier, respondeu Clara sem hesitar. Naquele momento, a força dentro dela cresceu. E se houver um caminho para a reconciliação, isso deve começar agora, com todos nós. O nosso filho merece crescer em um ambiente onde a verdade é mais forte que o silêncio. Os murmúrios começaram a se intensificar novamente, mas Clara não se deixaria abalar. Sentia que estava formando uma corrente de coragem ao seu redor, um laço invisível que unia todos na busca por respostas. Se não discutirmos isso, eles sempre estarão na sombra, esses segredos. Quaisquer que sejam, não podemos deixar que isso nos defina. Um profundo suspiro se fez presente na sala, como se a tensão estivesse se dissipando, mesmo que minimamente. Desafios ainda estavam por vir, mas Clara já enxergava uma pequena luz no fim desse túnel escuro. Rafael fez um gesto, puxando o ar com força. Talvez precisássemos começar contando as histórias de nossos avós. O que vocês lembram? Alguma vez conversaram sobre esse conflito? As memórias se tornaram flechas em seus rostos e os olhares começaram a se conectar. Olhando para os olhos de Rafael, Clara compreendeu que o amor que haviam construído tinha o poder de curar. Mas a missão que tinham pela frente seria dolorosa, requisitando ainda mais deles. Eu me lembro de algo que meu avô disse uma vez sobre um duelo que se tornou um motivo de vergonha para nossa família, disse a irmã de Rafael, a voz hesitante, mas um pouco mais firme. Ele nunca se perdoou por isso. O olhar de Clara se ergueu. Talvez tenhamos a primeira pista, e, se conseguirmos decifrar isso, podemos dar um passo à frente, começou ela, mas foi interrompida. O telefone de Rafael tocou, quebrando o clima intenso. Ele se afastou, a expressão mudando rapidamente para preocupação. Clara acompanhou seu movimento com ansiedade, sentindo seu coração acelerar. E se isso mudasse tudo? Rafael atendeu, e, por um instante, Clara sentiu que o ar se tornou denso novamente. Ela sabia que estava prestes a descobrir algo mais. O que mais poderia vir à tona? Ele se afastou um pouco, com o olhar fixo no pequeno dispositivo, e ela percebeu que a chamada era de alguém importante. Quem será? O pensamento ecoava na mente de Clara. Quando Rafael voltou, sua expressão estava tão fechada quanto antes. Eu preciso falar com você em particular, disse ele, quase num sussurro. O que estava por vir poderia ser o divisor de águas que tanto temiam. O futuro que sonhavam poderia estar prestes a desmoronar, ou talvez, em meio à tempestade, encontrassem a verdadeira calma. Clara sentiu frio na barriga. Estaria ela pronta para o que vinha a seguir? Clara sentiu o peso das palavras naquelas últimas horas sugando suas forças. O som da voz suave de Rafael ficava mais distante à medida que seu coração batia cada vez mais forte. O que ele tinha a dizer? O que ela não sabia? Pode me acompanhar até o corredor? A ordem de Rafael foi mais um pedido, e com um gesto, ele a guiou para fora da sala. O ar parecia mais limpo lá, mas ainda pesava a expectativa no peito dela. Assim que estavam sozinhos, Rafael olhou nos olhos de Clara com um misto de apreensão e urgência. Eu recebi uma ligação da Júlia, disse ele, o nome saindo com dificuldade de seus lábios. Clara congelou. Júlia? Quem era essa pessoa? O que ela tinha a ver com suas vidas? Quem é Júlia? Clara perguntou, sentindo que a respiração ficou mais curta. A imagem dele com outra pessoa a cortou como uma faca e a adrenalina disparou. Ela é uma amiga de infância. Alguém que se tornou mais do que isso nos últimos meses. Ele pausou, buscando as palavras. O mundo à sua volta parecia girar, fazendo Clara se apoiar na parede para não desmoronar. Nós tivemos sentimentos um pelo outro, Clara. A revelação a atingiu em cheio, como um golpe no estômago. A sensação de traição e confusão a envolvia. Clara não sabia se devia ficar brava ou triste. E você não achou que precisava me contar isso, Rafael? A voz dela estava firme, mas dentro dela a tempestade se formava. Eu não sabia o que fazer, ele exclamou, apanhando a mão dela de maneira desesperada. Quando você me pediu para lidar com o passado, essa ligação foi um soco na cara.
Eu preciso ser honesto, porque você merece isso. Eu não quero mais segredos entre nós. O coração de Clara queria acreditar nele. Quem sabe, no fundo, ela sempre soube que algo estava errado, que a verdade estava submersa em um mar de silêncios. Você ainda sente algo por ela? A pergunta escapuliu de sua boca, e ela se arrependeu no ato. Precisava saber, mas temia a resposta. Não como o que sinto por você, ele respondeu, e o desespero em sua voz fez Clara hesitar. O que foi entre nós foi um erro. Eu quero você, Clara, apenas você. As palavras dele foram como um bálsamo, mas o veneno da dúvida ainda era forte. Clara lutava entre o perdão e a dor, tentando encontrar terreno firme onde pudesse se apoiar. E agora? O que fazemos com isso, com o nosso filho? Ele a olhou com uma sinceridade tão intensa que quase a fazia relaxar. Vou procurar Julia e resolver isso. Não quero que nada fique pendente. Quero construir um futuro com você e nosso filho, mas entendo se você não puder confiar em mim agora. Uma onda de emoções a atingiu e ela precisou de um momento para processar. O que exatamente seus sentimentos significavam nessa situação? A ideia de perder Rafael fez seu peito doer, mas a traição balançava sua crença nas promessas que haviam feito um ao outro. Eu preciso de tempo, ela disse, a voz baixa, mas firme. Tempo para pensar em tudo isso. Só não me deixe, por favor. Era um clamor. Ele a puxou suavemente, como se suas mãos pudessem colar os pedaços quebrados entre eles. O silêncio entre eles era pesado, repleto de coisas não ditas, até que finalmente Clara falou. Nós vamos ter que enfrentar isso juntos, mas agora precisamos voltar e continuar essa conversa com sua família. O caminho de volta pareceria um labirinto, cheio de escolhas e consequências. E embora o amor ainda estivesse ali, a sombra de Julia pairava entre eles, como um símbolo do que estava por vir. Enquanto caminhavam de volta, Rafael lançou um olhar significativo. O que mais você descobrirá sobre nosso passado? A pergunta ecoou na mente de Clara, e a incerteza se misturou a um frio na barriga. O que mais a vida tinha guardado para eles? A atmosfera no corredor parecia eletrificada. Cada passo que Clara e Rafael davam ecoavam como um tambor no silêncio. Clara sentiu o coração na boca e as paredes pareciam pressioná-la, como se quisessem absorver a torrente de emoções que a sobrevoava. Eles se aproximaram da sala e, ao abrir a porta, uma onda de vozes e risadas os envolveu. Sofia, a mãe de Rafael, estava sentada à mesa com a avó, discutindo animadamente sobre os planos para a chegada do bebê. A cena era bonita, quase surreal. Rafael parecia um pouco mais relaxado ao se juntar a elas, mas Clara, por outro lado, sentia sua ansiedade crescer. Como iria encarar essa nova dinâmica? O que diria sobre Julia? Oi, Clara! A avó sorriu, e o olhar terno dela fez o peito de Clara aquecer, mesmo que a confusão ainda persistisse. Ela retribuiu o sorriso, mas uma sombra de incerteza pairava em sua mente. Oi, Dona Maria. Oi, Sofia, respondeu Clara, tentando esconder sua inquietação. Já o coração de Rafael batia ansioso, como se soubesse que a conversa que estava por vir seria decisiva. Estamos tão felizes por ter você aqui. Você não tem ideia do quanto estamos ansiosas para conhecer nosso netinho, Sofia exclamou, enquanto se levantava para dar um abraço caloroso em Clara. A reação dela foi automática, mas um nó se formou em sua garganta. Era tanta expectativa, tanta alegria. Enquanto a conversa fluía, Clara se sentia sufocada. O que ela diria quando perguntassem sobre a situação de Rafael e Julia? E o que se eles soubessem? As risadas e as histórias dos familiares eram como um eco distante, apenas ruídos em meio à tempestade que acontecia dentro dela. Clara, você está bem? Parece um pouco distante. Rafael a observou com preocupação e Clara percebeu que ele estava prestando atenção no quanto ela se afastava. O mar de emoções era traiçoeiro e a certeza de que precisaria ser forte impulsionava um novo desejo de proteção. Sim, sou um pouco cansada, Clara respondeu. A voz parecia estranha, como se estivesse falando de outra pessoa. A ideia de ser a mãe de um filho, o amor que sentia por Rafael e a dúvida que crescia nas sombras a levavam a um lugar obscuro. Quando se sentaram à mesa, Rafael segurou sua mão por baixo do desejo de transmitir segurança. Clara olhou para ele e a conexão momentânea quase fez esquecer a turbulência. Mas tudo isso poderia mudar num piscar de olhos. Então, o que vocês acham que o bebê vai ser? Menino ou menina? Maria perguntou, tentando manter o clima leve.
Era um assunto normal, algo que deveria trazer alegria, mas Clara sentiu um frio na barriga. Como poderiam estar discutindo o futuro quando nada estava claro para ela? Para mim, tanto faz, desde que ele seja saudável, Rafael respondeu, e Clara sentiu um aperto no coração. Ele estava ali, rodeado pela família, mas os segredos ainda a dividiam deles. Vamos fazer uma festa de chá de revelação! Sofia sugeriu, cheia de entusiasmo, e Maria aplaudiu a ideia. Clara sorriu, mas a leveza do momento era como um doce amargo. O que Rafael e ela iriam fazer sobre Júlia? A sombra do passado martelava na mente dela, e apesar da esperança, a dúvida crescia. Quando a conversa finalmente se desvaneceu, Clara decidiu que era hora de agir. Ela olhou diretamente nos olhos de Rafael e a pergunta mais importante não podia mais esperar. Rafa, precisamos falar de Júlia, agora. O silêncio que se seguiu parecia um aviso, uma tempestade se formando nos olhos de Clara. Enquanto os rostos se voltavam para ela com uma expressão confusa, o peso do momento anunciava que o verdadeiro conflito estava apenas começando. O silêncio na sala era tão denso que Clara podia sentir o peso das expectativas pairando no ar. Os olhares dos dois lados, de Rafael e da família, eram como feixes de luz ofuscantes, iluminando as feridas que ela tentava esconder. E naquele instante, a falta de palavras parecia mais intensa que qualquer grito. Júlia? A voz de Rafael saiu baixa e hesitante, quase como se estivesse testando a realidade do que acabara de ouvir. O rosto dele estava pálido, e Clara podia ver o turbilhão de emoções desenhando sombras profundas na expressão dele. Eu sei que não é o momento adequado, mas não posso mais guardar isso. Ela forçou as palavras a saírem, cada uma balançando em sua garganta como pedras pesadas. A família de Rafael parecia tão distante naquele momento. Clara estava trancada nas suas próprias tristezas. Você está falando de a Júlia que eu conheço? Perguntou Sofia, confusa, mas com a inclinação de alguém que sabia mais do que dizia. O rótulo de segredos estava colado a todas as vozes, enquanto Clara se preparava para revelar a verdade devastadora. Ela está esperando um filho também, e é do Rafael. Clara soltou a frase como se estivesse jogando uma bomba no meio da sala. O choque se espalhou como uma onda, e Clara viu o rosto de Rafael mudar, instantaneamente, de preocupação para um mar de emoções conflitantes. A cor do sorriso de sua mãe desbotou, enquanto Dona Maria cobria a boca com a mão, os olhos arregalados em incredulidade. Como assim? Rafael conseguiu perguntar, mas as palavras soavam vazias, incapazes de expressar o que se passava dentro dele. Clara apertou a mão dele, fazendo um esforço desesperado para que ele sentisse que ainda havia algo valioso entre eles. Eu soube há algumas semanas, mas não sabia como te contar. Isso mexeu tanto comigo e com a história que construímos ao longo desses anos. Não quero que você se sinta culpado, Rafa. Não sou eu quem deve decidir sobre Júlia. A voz de Clara era uma mistura de raiva e dor, e a fraqueza que sentia ao mesmo tempo a enfraquecia e a fortalecia. Isso é um pesadelo! Rafael exclamou, sua expressão de choque dando lugar a uma fúria reprimida. Era difícil concentrar no amor que ele sentia por Clara quando a realidade começava a cortar seus laços com Júlia e o futuro incerto que enfrentava. Como pude deixar que isso acontecesse? O que eu estou fazendo? A conversa começou a girar em uma espiral descontrolada. Sofia iniciou um murmúrio com Dona Maria, tentando entender a situação em que todos estavam mergulhados. Elas trocavam olhares confusos, mas Clara sabia que em breve teriam suas opiniões, seus julgamentos. O que fariam naquele momento? Como lidariam com a dor? Nessa confusão de vozes, Clara tragou o ar como se as respostas estivessem no fundo da sala, à espera de serem descobertas. Não estou aqui para te culpar, Rafael. Estou preocupada com você e o que isso significa para nós, para o nosso futuro. Rafael olhou nos olhos dela e por um breve instante, Clara viu sua vulnerabilidade. Eu não sei o que fazer, Clara. Sinto que estou perdendo tudo. As lágrimas se formaram nos olhos dele e ela percebeu que aquele era um momento em que suas vidas mudariam para sempre. Precisamos conversar com Júlia, Clara sussurrou, a voz embargada, cheia de um peso que mal podia suportar. A proposta estava no ar, fazendo toda a sala estremecer.
Aquela seria a primeira etapa de um caminho doloroso, mas transformador. Um caminho que exigiria coragem de todos eles. Você está certa, Rafael respondeu, sua voz agora firme e decidida, embora repleta de inseguranças. Mas Clara sabia que havia uma nova esperança surgindo, mesmo diante de tanta incerteza. O que poderia acontecer quando eles se reunissem? E será que no fim toda essa dor poderia levá-los a um novo tipo de compreensão? A resposta estava além do que Clara podia prever, mas havia uma coisa que ela sentia claramente: o início de uma nova história estava se desenrolando, com promessas de transformação e revelações à frente. O que seria necessário para enfrentar a verdade de seus relacionamentos? Era a hora de seguir em frente. O dia seguinte chegou com um céu cinza, como se a natureza estivesse sabendo da tempestade emocional que se aproximava. Clara acordou com o peito apertado. A cadeira do canto da sala ainda estava vazia, refletindo a ausência de Rafael, que havia saído de casa na noite anterior sem dar explicações. A lembrança daquela conversa pesava sobre ela, e a incerteza do que estava por vir a mantinha em um estado de vigília. Com um leve movimento de mãos, Clara arrumou os cabelos, uma tentativa desesperada de se sentir mais forte, mais preparada. A verdade a consumia, e cada instante que passava sem uma resposta de Rafael parecia uma eternidade. O celular dela vibrou na mesa e, com o coração disparado, ela olhou para a tela. Era uma mensagem de Sofia. Tomara que esteja bem, vou encontrar com Rafa para falar sobre ontem, precisamos de clareza. Clara sentiu um nó na garganta. O que Sofia diria a Rafael? Ela sabia que a verdade tinha seu peso, mas a dúvida também era uma sombra pesada e traiçoeira. Se só soubessem o quanto a vida ficava confusa, quão frágil tudo se tornava em um instante. Enquanto tentava se distrair, Clara decidiu preparar um café. O aroma quente do grão moído costumava acalmá-la, mas hoje seu efeito era oposto. A água borbulhando na panela apenas alimentava seus pensamentos tortuosos. O plano de se encontrar com Julia logo lhe caiu à mente. Precisava de respostas, mas o medo a paralisava. Como ela se sentiria ao encarar a mulher que, de alguma forma, desestruturou a vida de todos? Na hora do almoço, a campainha soou, quebrando o silêncio tenso da casa. Clara hesitou, mas logo abriu a porta. Era Rafael, com os olhos avermelhados e a expressão cansada. Ele tentava se manter firme, mas Clara podia perceber a fragilidade por trás daquele olhar. "Podemos conversar?" Rafael perguntou, a voz quase um sussurro. Clara acenou e fez sinal para ele entrar. Sentaram-se à mesa, e o silêncio tomou conta novamente, como um manto pesado que parecia sufocar cada respiração. Após alguns minutos, foi Clara quem quebrou da tensão. "Você falou com a Sofia?" indagou, o coração acelerado ao imaginar as palavras que ele poderia ter ouvido. "Ela me deu algumas opções. Podemos tentar resolver isso de maneira calma, com Julia. Mas você sabe, Clara, não está fácil." Ele fez uma pausa. O peso das palavras seguintes quase o fez hesitar. "Eu tenho que ser honesto. Sinto que estou perdendo tudo, e isso me aterroriza." "E eu também," Clara respondeu, a voz embargada, vendo em Rafael um reflexo de sua própria angústia. "Mas precisamos ser verdadeiros. Não podemos deixar que essa confusão estrague o que temos." Ele respirou fundo, e as lágrimas começaram a se formar em seus olhos. "O que eu sinto por você é real, mas Julia também está no meio disso, e agora com uma criança." Clara conhecia bem essa luta interna. A verdade se fragmentava nas emoções conflitantes que os atormentavam. O que era certo? O que deveria ser feito? "Precisamos decidir o que queremos, Rafa", disse ela, a voz firme, mas um peso de tristeza inundando seu tom. "Se formos lidar com isso por nós dois, precisamos enfrentar todos os sentimentos, por mais difíceis que sejam." A expressão de Rafael mudou. Uma nova determinação começava a surgir entre eles, como um fio de esperança em meio à escuridão. "Você tem razão. Vamos fazer isso. Vamos conversar com Julia." Aquilo deu a Clara um frio na barriga. Era uma liberdade e um peso simultaneamente. Por mais que ela quisesse, o caminho não seria fácil. A reunião com Julia se aproximava, e a perspectiva de enfrentar não apenas a verdade, mas também a própria insegurança, deixava seu coração apertado.
E quando finalmente chegaram ao consenso, a ideia de se reunir com Júlia estava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Mas algo dentro de Clara começou a florescer. Se houvesse verdade em seu amor, talvez também houvesse um caminho à frente. Rafa. Clara hesitou, mas as palavras saíram como um grito no silêncio. E se Júlia não estiver disposta a ouvir? E se tudo isso se tornar pior do que imaginamos? Rafael encarou ela, e naquele momento eles sabiam que estavam à beira de um precipício, e a resposta para aquela pergunta poderia mudar tudo. Assim, a decisão estava tomada, mas o verdadeiro desafio começou. O que aconteceria logo a seguir? Clara passou o resto do dia em um estado de torpor. As horas pareciam se arrastar, e cada tic-tac do relógio ressoava como um tambor em sua cabeça, ecoando a ansiedade do que estava por vir. Ao olhar pela janela, o céu ainda estava encoberto, como uma extensão de seus próprios sentimentos. Não sabia como reagir ao encontro que estava prestes a acontecer, só sabia que precisava ser honesta consigo mesma e com Rafael. Quando a noite caiu, ela se encontrou em frente ao espelho, praticando as palavras que queria dizer. Nós precisamos ser fortes, precisamos resolver, mas a voz dela soou tão estranha. Clara finalmente fechou os olhos e respirou fundo, repetindo para si mesma que a verdade era o único caminho. E se a verdade fizesse tudo voltar ao que era? Ou, ao contrário, se a verdade separasse ainda mais os laços que um dia uniram a Rafael? Enquanto isso, Rafael também se preparava para o encontro. Seu coração batia acelerado, uma mistura de medo e esperança. A ideia de ver Júlia o consumia. Cada palavra que ele planejava dizer tinha o potencial de mudar tudo. 1 minuto se passou, e mais um. Estava prestes a explodir de ansiedade quando o celular vibrou novamente. Era a Sofia. O encontro vai ser às 19h, no café da esquina. Júlia já sabe que vamos falar sobre a situação. Estou aqui se precisar de algo. Ele respondeu rapidamente. Obrigado, preciso disso. Quando o relógio se aproximou das 7, Rafael lembrou a Clara de que não podiam mais evitar. Com um gesto nervoso, ele mandou uma mensagem para ela. Te vejo no café, certo? E em seguida, respirou fundo. O destino agora dependia do que aquela conversa poderia trazer. Clara chegou primeiro ao café. A atmosfera estava tensa e ela se encontrava entre o medo e a expectativa. A luz suave do ambiente parecia um contraste dramático com o que estava acontecendo em seu interior. Ela observou as pessoas ao seu redor e imaginou como seria a vida se tudo fosse simplesmente normal. Com a cabeça cheia dessas imaginações, Clara saltou quando viu Rafael entrar. O olhar dele estava carregado de nervosismo, mas ao mesmo tempo havia um leve brilho de determinação. Eles se cumprimentaram com um leve toque de mãos, e aquilo parecia mais uma boa sorte do que um gesto de afeto. Assim que se sentaram, o clima se tornou ainda mais pesado. Clara começou. Hoje será difícil, mas precisamos ser sinceros, não podemos adiar isso. Rafael fez que sim com a cabeça, e seu coração disparou ao pensar que, logo em poucos minutos, tudo poderia mudar. Finalmente, quando o café da esquina começou a encher, Júlia entrou. Clara reconheceu a mulher imediatamente. Ela tinha um ar confiante, mas existia algo vulnerável em seus olhos que Clara não esperava. O coração de Clara disparou ao ver essa mulher que, de alguma forma, estava ligada a tudo que ela queria e temia. Olá, gente, disse Júlia com um sorriso que não alcançou seus olhos. Desculpe a demora, o trânsito estava complicado. Obrigada por vir, disse Rafael atravessando o olhar entre Clara e Júlia. No fundo, Clara pensava que qualquer mudança significativa dependia da conversa que se seguiria. Afinal, a verdade tinha o poder de ferir, mas também poderia curar. Rafael tomou a palavra. Júlia, precisamos conversar sobre nós três, sobre tudo. Aquelas palavras ressoaram no silêncio do café, como uma chamada de urgência. Clara sentiu um nó se formar em seu estômago. O tempo pareceu parar enquanto olhava para os dois. O que estava por vir poderia levar tudo a um colapso, ou, quem sabe, a uma reconstrução. Mas, antes que qualquer um pudesse falar mais, Clara notou algo no rosto de Júlia, um leve tremor, uma indicação de que a conversa se tornaria muito mais profunda do que todos esperavam. E isso a fez questionar o que exatamente Júlia tinha a dizer. E a resposta poderia levar Clara a um caminho inesperado? Clara observou Júlia e em um instante sentiu que o ar ao redor delas havia se tornado denso. O café, que antes parecia um local pacífico, agora estava carregado de tensão elétrica.
Ela viu o misto de insegurança e determinação nos olhos da mulher à sua frente. O momento que tanto temia havia chegado. Sobre o que exatamente precisamos conversar? Júlia perguntou, a voz levemente trêmula, mas firme. Clara percebeu que, embora estivesse lidando com uma situação complicada, as emoções de Júlia eram tão reais quanto as suas. Rafael respirou fundo. Sobre a gravidez, sobre nós, sobre o que isso significa. Ele hesitou, olhando para Clara, pedindo apoio. Mas aquilo era mais do que uma conversa sobre segredos, era sobre expectativas, sobre o futuro e sobre escolhas que os atarantavam. Clara sentiu seu coração disparar ao perceber que a verdade seria um terreno traiçoeiro. Eu não quero que você sinta que está sozinha nessa, Rafael disse a Júlia enquanto segurava a mão de Clara sobre a mesa, um gesto íntimo que deixava clara que eles estavam juntos naquela luta. Júlia assentiu, mas não parecia convencida. Eu não entendo, sinto que estou no meio de algo que realmente não compreendo. A situação entre nós três é nova e complicada. A sinceridade dela fazia Clara se sentir um pouco mais empática, como se, por um breve momento, estivessem do mesmo lado. Eu não estou aqui para atacar, Clara se apressou a dizer, quebrando a tensão. Só queremos entender o que está acontecendo, o que isso significa para nós e para a criança. A criança, Júlia repetiu, quase como se o peso da frase a estivesse esmagando. Eu ainda não estou pronta para isso. Como pode ser que eu tenha me encontrado em uma situação tão complicada? Sua sinceridade tocou um lado vulnerável em Clara. Ela entendia o quanto a vida podia ser imprevisível e confusa. A conversa seguiu naturalmente, como se uma corrente de emoção os unisse. Cada palavra havia se revelado uma chave que abria mais portas. Clara viu Rafael acenar com a cabeça, como se ele também estivesse percebendo o quão facilmente poderiam se perder se deixassem a dúvida falar mais alto. Por que você não me contou isso antes, Rafa? Júlia perguntou, a voz embargada. Sinto que nosso relacionamento se tornou uma bola de neve e agora tudo parece incontrolável. A expressão de Rafael se tornou pesada. Eu não sabia como você reagiria, não sabia como lidar com a situação, e agora tudo isso se acumulou. Precisamos ser honestos sobre o que realmente queremos. Mais do que isso, precisamos fazer o que for melhor para as crianças, nossos filhos. Aquelas palavras ecoaram nas mentes de todos. Clara olhou para Rafael, um misto de amor e desespero lhe percorrendo o coração. Nós também estamos com medo, Júlia. Não sabemos como lidar com tudo isso, mas a preocupação não é só com o que aconteceu até agora, é com o que poderá vir. Nosso desejo é que nossos filhos tenham um futuro mais claro e saudável, e isso começa com a verdade. Júlia pareceu contemplar aquilo, e Clara pôde ver a percepção tomando forma em seu olhar. Elas não eram inimigas, eram mães, mulheres navegando em um mar turbulento, lutando por um futuro digno para seus filhos. Talvez a primeira coisa que precisamos entender, Clara continuou, é que não podemos deixar que o passado defina nosso presente. Não podemos permitir que amarras antigas destruam o que temos agora. Vamos juntos, como uma família, resolver isso. A frase delas fez o ambiente mudar levemente, como se a percepção de um caminho mais seguro começasse a se revelar diante dos olhos de cada um. Gradualmente, a tensão suavizou e as conversas começaram a fluir de maneira mais aberta. Eu não tenho certeza do que esperar nesse caminho, Júlia admitiu, os olhos agora mais claros. Mas um amigo me disse uma vez que o amor pode superar qualquer barreira, desde que haja compreensão. Clara concordou. Podemos descobrir isso juntas. Vamos criar um espaço seguro, onde possamos ser honestas, onde as verdades possam ser ditas sem medo, e principalmente, um espaço onde possamos unir forças pelo bem de nossas crianças. Aquelas palavras abriram um novo capítulo na história. Sim, Rafael acrescentou, vamos construir isso passo a passo. Eu não tenho todas as respostas, mas quero que todas nós possamos dar um passo em direção a um futuro melhor. Se o passado nos trouxe até aqui, então que analisemos isso, mas sem deixar que nos defina. Naquele momento, Clara sentiu sua coragem crescer. O que antes parecia uma tempestade descontrolada, agora se transformava em um convite à união, ao diálogo e ao entendimento. Rafael e Júlia trocaram olhares, e aquele sentimento, um misto de insegurança e esperança, tornou-se também um chamado à coragem. Elas sabiam que precisariam enfrentar as feridas abertas, e ao fazer isso, poderiam se descobrir mais fortes. Quando decidiram por um próximo encontro, um espaço seguro para conversarem sobre a nova dinâmica, os sentimentos e tudo o que ainda estava por ver,
Clara percebeu que talvez estivesse se aproximando da resposta para a pergunta que a consumia há tempos. O que é realmente importante para nós como família? Mais do que uma conversa crucial, aquela ocasião havia se transformado em um novo começo, um renascimento de possibilidades. Clara sentiu uma onda de alívio e esperança. Por mais desafiador que o caminho parecesse, a conexão que estavam criando prometia um futuro onde poderiam, juntas, transformar o que antes era dor em força. E no fundo do coração, Clara sabia que o amor, embora complicado, poderia se tornar a força que uniria não só seus destinos, mas também as histórias que carregavam, transformando segredos em laços de compreensão. E agora, se você chegou até aqui, é hora de fazer sua parte. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem poderosa. Comente suas reações e teorias sobre esse final com tantas reviravoltas. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos juntos fazer essa história ressoar.